Essa planilha que você está vendo na tela é uma calculadora de geratriz. É uma planilha onde, a partir dos inputs que você coloca nela, vai conseguir te informar qual que é a fração geratriz daquela dízima que você está colocando. Caso você se interesse por esse material bastante interessante e rico, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é muito simples. Nós vamos informar 3 dados, nesse caso aqui da calculadora de geratriz, e nós vamos saber rapidamente aqui embaixo qual que é a fração geratriz daquela dízima. Ou seja, quando você dividiu um número pelo outro do que estiver aparecendo aqui, vai chegar exatamente no número que você queria saber. Então, nós temos aqui 3 exemplos que eu vou inserir aqui ao lado, e aqui embaixo vai aparecer qual que é a fração que, quando eu divido um número pelo outro, ele chega exatamente naquele número que você colocou. Além disso, nós temos a prova real aqui do lado, que é um cálculo usando os números que aparecerão aqui na fração geratriz, para ver se bate realmente com o que você colocou. E além disso, depois nós temos uma calculadora em escala, para você fazer diversas dessas análises de uma vez só, sem ter que ficar repetindo. Então, olha só, vamos para o primeiro exemplo. Eu vou te mostrar o que você precisa colocar aqui do lado para descobrir qual que é a fração geratriz desse número aqui, 0.05454, e aí se repete, né, o 54. 54, 54, 54. Então, vai estar repetindo isso aqui de forma infinita. Como que eu entro com os dados aqui ao lado? Aqui em número é o número que você quer saber qual que é a fração geratriz. Então, eu vou colocar 0.05454. Não precisa colocar muitos elementos. Uma vez só aparecendo a parte que se repete já é o suficiente, a planilha já entende. Então, se eu colocar apenas 0.054, ela vai entender que o 54 se repete. Como que ela entende que o 54 se repete? Ele entende porque aqui você vai informar o período. O período é a parte que se repete. Então, você tem que vir aqui no período e colocar 54. Você tem que informar a planilha o que é que se repete para facilitar a vida dela. Você vem aqui e coloca 54. E nesse momento a planilha já calcula o que gera essa dízima. Olha que interessante. Ela te fala que 3 dividido por 55 dá isso que você está falando. Embora eu não tenha ainda terminado de entrar com os dados, existe um dado aqui que chama ajuste. E esse ajuste, ele deu uma dica aqui, ó, mantenha 0 se não houver repetição. Mas essa repetição que eu estou falando aqui não é a repetição da dízima, é a repetição do termo, que não é o período. Um exemplo claro para você ver. Quando nós formos fazer esse último caso aqui, nós temos a dízima em volta desse último 54. Então, é 15.495, 45, 45, 45. A dízima aqui é o 54 que está aparecendo aqui, ó, cortado pela vírgula. Tem o 54, tem o 5 aqui, mas seria de novo 4. Então, ficaria 54 cortado pela vírgula, 54, 54, 54, 54. Quando você inserir o dado aqui, a planilha vai saber, porque você vai informar que o período é o 54, só que existe um outro 54 antes. Então, esse ajuste é para você quebrar justamente essa confusão que pode existir. A planilha vai pensar que o 54 é o que se repete no começo. Não, é o 54 do final. E eu vou te mostrar como que você faz isso aqui na planilha. Nesse caso, nós não temos nenhum ajuste a fazer. Eu inseri qual que é a dízima e, como eu te falei, não preciso colocar 54, 54, 54, 54. Um só já basta. Coloquei o 0.054 e informei que o período, ou seja, a parte que se repete é o 54, e a planilha já calculou que quando eu divido 3 por 55, o número é 0.0545454, conforme você está vendo aqui. Então, a fração geratriz é 3 por 55, fazendo a prova real, que é dividindo um pelo outro, ou seja, o 3 pelo 55, dá exatamente o número que nós colocamos aqui no input. Então, a calculadora funciona de fato conforme você está vendo. Nós temos esse outro número que, embora quando eu mostro a célula aqui não dá para ver, mas esse número é o 04607,464. 607,464. Nesse caso aqui, há uma dízima, né? Que é esse, ó, 460,746. Porque ele aparece de novo, 460,746. 400, e tá arredondado aqui, né? Mas seria de novo, 460,746. Então, eu quero saber qual que é a dízima que zera esse número. Muito simples, eu venho aqui, copio ele, eu não preciso colocar todas as variações, né? Eu só vou colocar o primeiro aqui, venho e coloco ele aqui no número que eu quero descobrir. A planilha vai, pela calculadora, zerar. Depois eu tenho que informar qual que é
o número que se repete, ou seja, qual que é o período, que é o 460,746. Dou Enter, não tenho nenhum ajuste a fazer, porque não existe uma dupla repetição, ou seja, além do período, ter uma outra parte que vai aparecer que não seja período, com esse número que está repetindo. Então, como não tem ajuste, a planilha já calcula para mim 358 por 777. Quando eu divido um pelo outro, eu chego aqui em 460,746. É justamente o que eu tinha aqui informado para você. Ele tira a prova real e já faz essa divisão. Então, mais uma vez, a calculadora de geratriz chegou na resposta. Um último que eu vou fazer para você é desse ajuste que nós tínhamos falado. Olha só, eu tenho o 54 se repetindo. Embora cortado pela vírgula, não tem problema. Então, tenho 54 aqui, tenho 54 aqui, teria outro 54 para frente. Só que existe esse período que está aparecendo, ele aparece antes da dízima. E isso é um perigo. Isso é muito ruim, porque isso vai confundir a calculadora. E agora eu vou te mostrar como que você consegue quebrar isso para que de fato a planilha funcione da forma correta. Vamos lá, a primeira coisa que você faz é copia o número e cola aqui. Esse é o número que eu quero saber qual que é a geratriz da dízima. Ele me fala qual que é o período, ou seja, a parte que se repete. Eu vou colocar o 54. Quando eu entro com o período, que é a parte que se repete, ele traz um valor, só que esse valor ainda não é o valor definitivo, porque nós precisamos fazer ajuste. Tanto que se você der uma olhada, ó, o número que ele gera aqui não conversa com o número que você inseriu. Aqui é 495 e aqui está 454, porque ele pensa, sem o ajuste, que a dízima começa no primeiro 54 que ele viu. Então, se existe um período antes da dízima, você precisa fazer ajuste. E como que funciona esse ajuste? Finalmente, agora nós vamos entender o que é o ajuste nessa calculadora de geratriz. O ajuste é a gente somar ou subtrair, você coloca aqui um número positivo, não importa, um número aqui de forma que eu consiga deixar esse número raiz diferente e cortar essa ambiguidade. Nossa, que confuso, mas eu vou explicar de novo. Nós temos um número aqui que é 15.495. Esse 54 aqui no meio está confundindo a nossa calculadora. Se ele fosse, por exemplo, ao invés de 15495, do jeito que está aqui, ele fosse 15395 ou 15595, ele já não ia ter essa ambiguidade, porque só ia sobrar o 54 da dízima. Então eu tenho que colocar aqui um número que quando eu somo com esse aqui, ele vai deixar esse número diferente. Eu não posso colocar 1, porque se eu colocar 1, vai ficar 15.496. Eu não posso colocar 10, porque se eu colocar 10 vai dar 15.505, salvo engano. Eu tenho que colocar um número que entre somando nessa posição aqui. Onde tem o 4, tem que subir 1 ou descer 1, para ele parar de ser 54. Então eu vou colocar o número 100. Quando eu coloco o número 100, ele fica 15.395. Por quê? Eu estou abatendo 100 desse número e ele deixa de ter o 54 aqui. Poderia colocar 1000 também. Quando eu coloco 1000, ele tira aquele 5 que estava ali e transforma em um 44, deixa de ser um 54. E aí só sobra o 54 da minha dízima. Então, esse é o número que você precisa colocar. Veja onde está tendo um número que corresponde ao período que não é o período, e insira um número aqui que você vai somar ou subtrair nesse número original e vai cortar esse número. Antes tinha um 54 aqui no começo, e agora não tem mais. Eu somei 100, porque aparece na terceira casa antes da vírgula, ou somei 1000, porque ele aparece também na quarta casa antes da vírgula. Tem que sempre ter esse racional. Onde está aparecendo esse número, quanto que eu posso somar, porque ele vai fazer o ajuste aqui para você. Isso não muda de forma alguma o resultado correto, muito pelo contrário. Isso permite que a planilha chegue no resultado correto. Por quê? Ela vai fazer toda uma análise de olhar o novo número do ajuste, descobrir a dízima e fazer as contas para chegar no número de fato. E quando eu insiro a informação correta, ele traz para mim que o que gera essa dízima é a divisão 170.450 por 11. A prova real está aqui. 15.495, 45, 45, 45, 45. Então funciona muito bem, exatamente da forma que a gente precisava. Outra coisa que funcionaria bem aqui também, eu poderia colocar o 45 aqui no período e zerar o ajuste. Se eu coloco 45, eu estou supondo que a minha dízima está a partir daqui, porque 5, 4 ou 45 é praticamente a mesma coisa e daria certo. Então você vê que você consegue fazer diversas entradas de dados, só que em algum momento você vai ter que entrar com um dado que já tem um período que não é período aparecendo antes e poderia
confundir a planilha. Então, essa é a calculadora de geratriz fazendo a conta uma a uma. Existe aqui ao lado o que eu chamo de geratriz em escala, que é para você fazer até 20 análises dessa de uma vez só. Como que nós fazemos isso? Muito simples. Os mesmos dados que você entrou aqui são os dados que você vai entrar aqui, sendo que cada linha é uma conta que você quer fazer. Então, eu vou copiar esses dados que estão aqui, vou colar só para você ver. Aqui, por enquanto não estiver dando certo, vai dar um errinho, não tem problema. Aqui você informa o período e ajuste é nenhum. Aqui eu vou informar o período, que é 460746, era isso, e também não tem ajuste. E aqui o meu período é 54 e o ajuste, como nós vimos, tem que ser 100 para eu abater a terceira casa. Quando eu faço isso, os resultados estão aqui. 3 dividido por 55, numerador, denominador, dá o valor da prova real igual ao número. 358 por 777, mesma coisa. E aquele que nós vimos, 170,450 por 11, dá exatamente o valor que a gente estava procurando. Então, olha só, você consegue, por meio dessa planilha, que nada mais é do que uma calculadora de geratriz, fazer os cálculos com devida precisão e saber, de fato, qual que é a fração que está gerando aquela dízima. Esse material é bastante interessante, um material bastante rico, que, como eu te disse, caso você tenha interesse, o link para adquiri-lo está aqui na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado desse material bastante interessante. Nós nos vemos por aí e até mais.